50 anos à espera de uma resposta. Um crime que abalou o Brasil sem nenhum culpado preso. Araceli tinha 8 anos quando foi raptada, agredida e morta. Pela primeira vez, o irmão da menina quebra o silêncio e revela detalhes do dia em que ela desapareceu. Ele fala também das consequências dramáticas que a morte causou para toda a família. Um caso, até hoje, cercado de mistério. Uma história que ficou sem solução. Araceli, uma menina de 8 anos de idade, raptada, drogada, estuprada e morta. Tem um dia que eu não me lembro da minha irmã. Um dia. Os suspeitos, homens ricos, poderosos e influentes. Eles tinham muito acesso a tudo e a todos. 50 anos atrás, o caso Araceli repercutiu em todo o Brasil pela crueldade dos assassinos e pela impunidade que sempre marcou o caso. Que o ser humano é capaz de fazer, cara, fazer aquilo com a criança daquela. Um crime que até hoje é lembrado pelos moradores de Vitória, no Espírito Santo. Uma menina muito bonita. A história do crime que comoveu o país começa nesta rua tranquila de Vitória, mais exatamente nesta casa modesta, onde Araceli vivia com os pais e o irmão. Foi daqui que no dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, a menina de apenas 8 anos de idade saiu para ir à escola e nunca mais voltou. Antes de sair para a escola, a mãe de Araceli, Dona Lola, escreveu um bilhete para a professora pedindo que a menina fosse liberada um pouco mais cedo. O motivo, o horário do ônibus que a traria de volta para casa. Só que ao sair, a menina parou em um bar que ficava a poucos minutos da escola. Uma testemunha que trabalhava no bar disse que Araceli perdeu o ônibus. A criança teria se distraído ao ficar brincando com um gato. Depois disso, Araceli não foi mais vista. Minha mãe ali na cozinha preparando. Eu cheguei e entrei, porque eu achei que a minha irmã já estava lá em casa. Aí minha mãe olhou assim, cadê a sua irmã? Falei, eu não sei, uai, não veio comer não, mas ela não veio no outro ônibus, ela não chegou. Quem conta como tudo começou é Luiz Carlos Cabreira Sanches Crespo, o único irmão de Araceli, que na época tinha 13 anos de idade. Ele e a irmã iam todos os dias juntos no ônibus, embora estudassem em escolas diferentes. Na época que ela começou a estudar, que a gente ia a pé para a escola, e a gente ia abraçado. Hoje, Luiz Carlos tem 63 anos e vive em Toronto, no Canadá, para onde se mudou com a família 21 anos atrás. Pela primeira vez, ele resolveu mostrar o rosto e falar sobre o caso. Mas o tempo e a distância nunca curaram as feridas. Era só eu e ela. Só eu e ela. Ela me tinha a mim e eu tinha ela. A dor de Luiz Carlos não é só pela morte da irmã mais nova, é por tudo o que aconteceu antes, durante e depois da investigação. Dona Lola, a mãe de Luiz Carlos e Araceli, chegou a ser acusada de tráfico e de ter envolvimento na morte da filha. Você acha que se minha mãe fosse traficante, que não sei o quê, eu não teria percebido? Eu tinha 13 anos, rapaz. Minha mãe não saía nem dentro de casa. O desaparecimento da menina virou manchete nos jornais de Vitória, mas ninguém encontrava Araceli. O corpo de Araceli só foi encontrado 6 dias depois do desaparecimento, neste ponto onde, 50 anos atrás, o cenário era bem diferente. Não havia prédios, muros, tudo aqui era uma mata fechada. E o corpo da menina foi encontrado exatamente nesse ponto.
por um adolescente, que na época tinha 15 anos de idade. O menino hoje tem 65 anos. Ronaldo Monjardim voltou conosco ao lugar onde costumava caçar passarinhos e onde, por acaso, encontrou Araceli. Eu calculo que a pessoa que trouxe o cadáver, chegou de cima dessa pedra e jogou aqui embaixo. Depois de encontrar o corpo, Ronaldo se tornou personagem da história e testemunha importante no processo. Até hoje ele se emociona ao voltar no lugar que acabou marcando a vida dele. 50 anos, cara, e tá muito vivo aqui dentro de mim, cara. Muito marcante mesmo. A perícia concluiu que Araceli havia sido drogada, estuprada, assassinada, desfigurada e queimada. Na época, 3 pessoas foram apontadas como suspeitas pelo crime. Dante de Brito Michelini, o filho dele, Dante de Barros Michelini e Paulo Elal. Por tudo que eu li da questão da prova, eu entendo que foram eles. A justiça, na época, optou por andar devagar e chegou a acusar a própria mãe da menina, a boliviana Lola Cabreira Sanches, de envolvimento no crime. Minha mãe, até a minha irmã desaparecer, ela tinha umas 14, 15 anos que ela não ia na Bolívia. E falaram que minha mãe era traficante. Como traficante? Além de desvios nas acusações, ao longo das investigações, a polícia ouviu cerca de 300 pessoas, o que fez com que o processo chegasse a 7.000 páginas e se arrastasse por longos 7 anos. Durante esse período, testemunhas consideradas essenciais morreram, algumas em circunstâncias misteriosas. De acordo com os registros da época, pelo menos 14 pessoas, direta ou indiretamente envolvidas com o processo, morreram ou foram mortas. O próprio Ronaldo Monjardim, que encontrou o corpo de Araceli, sofreu um atentado quando caminhava pela rua em Vitória. Tentaram me atropelar. Eu vi que a coisa era bem séria, não era... Eu estava mexendo com pessoas muito importantes e com capacidade para fazer coisas que a gente imagináveis. Né? Mesmo assim, em 1980, a justiça deu o veredito. Os 2 rapazes, Dante Michelini e Paulo Elal, foram condenados a 18 anos de prisão. Dante, o pai, condenado a 5 anos por cumplicidade. Apesar de condenados, nenhum dos réus ficou muito tempo na cadeia. Na época, os advogados de defesa entraram com recurso. A sentença, então, foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e um novo juiz foi designado para estudar o caso. Até que em 1991, 18 anos depois da morte de Araceli, numa nova sentença de 747 páginas, o juiz absolveu os 3 acusados por falta de provas. O caso, então, foi arquivado e até hoje ninguém jamais foi responsabilizado pela morte da menina. Nessa história de muitos erros, descobrimos um outro, a identidade de Araceli. Tivemos acesso à certidão de nascimento em que consta o nome correto da menina, Araceli Cabreira Sanches, e não Araceli Cabreira Crespo, como a imprensa sempre divulgou. 50 anos se passaram. Nesse tempo, a morte da menina alterou profundamente a vida de todos da família. Os pais de Araceli se separaram logo depois. Dona Lola voltou para a Bolívia. O pai, seu Gabriel, morreu em 2001. Abel, filho do segundo casamento dele, diz que o pai nunca falou a respeito de Araceli. Como ele não viu um resultado, então ele... imagina você passar pelo que passou e ver a justiça não fazendo nada. Luiz Carlos, o irmão mais velho